Fala, meu povo, bora mais um episódio de Velho Pod, experiências que inspiram. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar os nossos sininhos e agradecendo os nossos patrocinadores, Side, La Residência, Drogas Mil e Nutrem Sênior, porque sem vocês o Velho Pod não acontece. E hoje, vocês não têm ideia do nosso convidado. A gente tá ficando chique nesse Velho Pod, entendeu? A gente tá ficando realmente muito chique. Então, assim, ó, rufem os tambores, que com vocês, hoje no Velho Pod, Humberto Martins. Cara, que prazer estar te recebendo aqui. Prazer, meu, Roberto. Muito, muito obrigado mesmo, porque eu acho que trazer pessoas como você, que falam com muitas gerações, porque você é um cara muito grande, e eu acho que isso vale muito para você trazer essas experiências. Porque Velho Pod é isso, a gente quer falar para as pessoas de experiências de vida, desmistificar essa ideia de que idade é uma barreira. Humberto Martins está com quantos anos hoje? 64. 64. Muito bem vividos, por diga-se de sinal, né? Exatamente bem vivido. Eu digo sempre, uma pessoa para viver o que eu vivi, a vida toda que eu vivi, eu acho que ela tem que nascer de 5 vezes para mais. Para cumprir tudo que você fez. Para cumprir todas as demandas assim que eu tive de tanta agitação, de tantas viagens para lá e para cá, de tanta... Né, você começou com quantos anos? Comecei quando nasci. Né? Começou quando nasceu. Aí, com certeza. Comecei a vida quando nasci. Começou a vida quando nasceu. E aí, como é que foi chegar na televisão? Olha, isso aí, correspondendo a esse argumento que eu te dei do início aí, né, das 5 vidas e tal, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, muito. Até eu acho que hoje considerariam hiperatividade. Porque eu conseguia fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu conseguia estudar, trabalhar, estudar inglês, estudar computador COBOL, na época que era, desenho mecânico, nadar pelo clube, jogar pelo colégio, jogar pelo clube. Hoje você ia ser um imperativo total, de carteirinha. Exato. Ainda hoje diminui um pouco, mas... Então, quer dizer, eu acho que eu já comecei há muito tempo atrás, por isso que eu te respondi, desde que eu nasci. Porque eu sempre fui muito interessado em coisas, eu sempre assim, tive muito aguçado pela vida, pelas coisas da vida, por aprendizado, em aprender, em fazer, em modificar, em muitos esportes, em todas. Eu gostava de me divertir fazendo coisa. E nisso tudo soltava pipa, jogava bola de gude e tudo mais. E ainda inventava de fazer carrinho de rolimã para descer. Lógico. Aí tudo isso aí. Aí vinham os esportes assim, de acordo com a galera do bairro, do local, e veio depois o skate, veio isso. E você chegou a fazer algum esporte que você quase se profissionalizou? Não, eu sempre competia. Competia? Sempre, em todos eles. Na natação era competição interclubes, no colégio intercolegiais e tal, tanto futebol de salão quanto natação. Sempre competindo. Não simplesmente só por fazer. Eu queria chegar em algum lugar e ter competição. Então, competir sempre foi uma coisa importante. Eu acho que ela continua sendo, né? Porque você for ver, muita gente não atribui isso a uma coisa muito saudável, né? De competição, né? Acha que isso é um pouco demais, ou a gente tem que congregar de uma forma mais... Mas a vida é a competição. E isso me ajudou muito, inclusive quando eu cheguei na TV Globo. Aí eu entendi que ali era competição mesmo. Eu falei, gente, aqui... E a arte entra nesse lugar de você ser muito curioso? A arte começou quando eu tinha 12 anos de idade, numa escola chamada Leopoldo Machado, uma escola que uma prima minha, ela era a diretora da escola, e as minhas primas de 2º grau estudavam comigo, as duas, né? E lá na escola mesmo, aí nesses eventos de escola, era uma escola pública, claro, a gente fez a primeira coisa assim com arte que eu tive, o primeiro evento, foi com um teatrinho de fantoches. Ai, que máximo. Uma mesa como essa. E era uma coisa que tinha muito nas escolas, tinha. Né? Aí eu gravava as vozes, que eu já brincava de imitar e tal, aí gravei as vozes do Lobo Mal, disso, daquilo, aí fizemos o Chapeuzinho Vermelho, a gente tinha esses fantoches, eu e ela. Fizemos isso, a Ana Luísa, essa minha prima. E fizemos essa historinha e tal, e apresentamos e tal. Ali foi a primeira, assim, vamos dizer, manifestação disso daí. Depois, no ginásio,
veio uma peça na escola de uma família assim, nordestina e tal, não sei o quê. E eu fazia parte daquele elenco também, desenvolvendo ali, mas assim, coisas esporádicas, entende? Mas ainda dentro de uma coisa muito inicial, Escolar, né? sem pensar, sem pretensão de nada. Em Nova Iguaçu, né, ali, Mesquita, dentro daquela região ali da Baixada Fluminense. E aí, É. quando é que chega? Aí, quando é que esse caminho leva você para a Globo para começar uma vida? A Globo foi o Roberto Talma, né, que me viu num personagem ínfimo, que iniciava uma peça com 5 minutos de cena, eu e um parceiro, que Deus o tenha, que foi o Jaime Berenguer, um cara maravilhoso, gente boa, numa peça do Atílio Ricó, chamada Quem Programação Computa Confusão. No Muito elenco bom. tinha nada mais, nada menos que Rogério Cardoso, José Augusto Branco, Eita, Denise Fraga, Jorge Gomide, esses nomes assim, né, de grandes, peso. assim, de peso. E eu, por teste, ganhei o papel porque eu já estava formado em dramaturgia e fui fazer um teste. Aliás, fazer um curso de vídeo dele no Maitá. E ali surgiu um teste para esse personagem que ele tinha na peça. Falava, bom, qualquer coisa, porque não tem nada, né? Estamos indo. Eu fazia dublagem. O primeiro emprego meu foi em dublagem, que eu consegui por causa das vozes e tal, através de um amigo que era namorado da irmã da minha namorada, na época, e ele era diretor de dublagem. Ele andava numa moto, numa 180, o Julião também, que já não está mais aqui. Tenho muita gratidão pelo Júlio. Ele foi um grande diretor da Herbert Richards. Mas ele também dublava em lugares como Telecine, VTI, Rio, Delarte, não sei se essas empresas ainda existem. Sei que eram as empresas da época. E numa festa de aniversário de uma delas, não me lembro de qual foi, delas, ou se foi da minha namorada ou da irmã, aí ele estava lá e, pô, você, pá, então, Humberto, um cara muito generoso. Aí eu falei, não tinha curso de dublagem nem nada, e eu precisando, né, assim, né, trabalhar. E falei, eu sou ator e tal, não sei, você quer dublar? Não quer dublar? Tentar dublar? Eu falei, pô, como é que faz isso? Tem curso? Não tem, você vai comigo, eu levo você vai vendo, o dia que você estiver pronto para fazer uma voz, assim, gravar uma voz, você fala para mim. Aí ele me levava na motoca dele, entendeu? Ia na garupa ali e tal, percorrendo assim o Rio, e aconteceu. Do meu primeiro emprego na Herbert Richards. Grupo Sai de Rio, empresa especializada em cuidadores de idosos. Os seus idosos cuidados com carinho e segurança. Então foi dublador. Esse primeiro movimento foi como dublador. Com carteirinha e tudo, conta em banco direitinho. Que massa, gente. Tudo de lá, com o seu Herbert, falando com ele. E quando surgiu o meu primeiro convite para a televisão através do Roberto Talma, que foi nesse teatro, né? Mas isso começou com escola de teatro. Eu fui fazendo tudo direitinho. Sim. Primeiro fui trabalhando como modelo publicitário, né, de fotos e vídeos, por causa de uma outra namorada, que eu trabalhava numa empresa da família, desde os 12 para 13 anos. E quando cheguei na maioridade, achei que seria muito a minha... Estava naquela confusão mental ainda de achar o que você queria, né? Não achava muito legal estar ali, via que não tinha muito espaço para mim com relação ali a dividir com meu irmão mais velho, sentia esse tipo de dificuldade. E aí ela uma vez saiu comigo, ela já desfilava até fora, ela chegou e ela me ligava quando chegava. Ligava para casa, né? Tinha que ligar para casa, deixar recado, tinha exatamente. Recado em casa. Exatamente, não tinha celular. Olha, a Eliette ligou. Aí Eliette ligou. Aí eu ligava pro telefone na casa dela. A Eliette não tá. Sim, ainda tem isso. Tá bom, obrigado. Acho que é Humberto. Aí demorava, aí você ia conseguir falar com ela talvez só no outro dia. Sim. Era dessa forma. E olha o imediatismo que é hoje, né? Se você não responde... Nossa, a pessoa já fica enlouquecida. Enlouquecida, se você não responder. Uma mensagem. Sim. A paciência que a gente tinha, a tranquilidade que se vivia, né? Esse mundo, né? Eu acho isso, inclusive, um atraso. Assim, para você que é psicólogo, é psiquiatra, você sabe que isso é uma coisa que
inflama mais a pessoa. E outra coisa, né? Antes você tinha que levantar do seu sofá para ir atender o telefone. Agora nem isso a gente faz, Não, né? Tá nem tudo aqui, isso, ó. tá Ninguém aqui. precisa se mexer para mais Exato. nada. Liga o Viva Voz e tudo e tal, liga a câmera, está presente, né? Você alivia as distâncias, vendo, né? Sim. Usando para o bem, pensando para o bem, tudo. Tudo funciona. Mas aí foi ali, aí ela, uma vez eu assim, querendo sair da fábrica, eu já tinha tentado outras coisas, fui trabalhar em banco, fui trabalhar na tesouraria regional. Eu saía da fábrica mais cedo um pouco, 4h30 da tarde, para pegar 5h30 no Bamerindos, para sair 2 da manhã, contando dinheiro dos outros. Dos outros, né? Isso é muito... E isso, Porque- isso é bom de você falar, Humberto. Sabe por quê? Porque eu tenho a impressão, às vezes, que as pessoas acham que a vida é só o glamour. E que, de repente, você nunca ouviu um não na vida. Porque hoje eu vejo também uma galera que acha, galera 40 menos, é uma frustração quando tem um não, que é uma coisa louca. E não foi isso, né? Porque a sua vida é o que você está falando aí. Olha quanto percurso precisou para você... É um processo. É um É um processo. processo e você tem que aguentar esse processo, sem pensar que é um processo. Hoje tem muitas definições para muitas coisas. E acho que isso atrapalha. É exatamente. Sabe? Acho que isso atrapalha, porque para tudo tem um jeito de ser, para isso, para aquilo. Tipo, procrastinação, se auto-sabotar, não sei o quê. Na minha época, meu pai ia dizer, isso é vagabundagem. Pô, vai procurar o que fazer, para de... Sabe? Eu sei que não é por aí, porque essa geração passou por situações, a gente tem que considerar isso. Sim. Outro tipo de doutrinação, de educação, de mudanças, que as pessoas chamam de evolução, né? Mas tudo é um processo. Então, quer dizer, quando você está no processo em busca do seu presente a cada dia, você está criando esse processo. Isso é análise hoje. Sim. Porque lá atrás você não pode ter noção disso. Nem deve, e não vai conseguir ter. Você só deve pensar no... eu tenho isso aqui, pô, pintou esse teste aqui para mim. Porra, vou lá e tal, não sei o quê, treina e tal, o que te mandaram, o que você recebeu e tal, ensaia. E vai convicto, vai com esperança, vai com vontade de ganhar. E vamos lá, competição, né? A competição sempre foi competição na minha vida. Sempre quando eu chegava numa produtora, para um comercial, eram 8, 10 caras. Eu era da Baixada, eu não tinha nunca um físico avantajado assim. 10 caras lindíssimos, todos você tá entendendo? Performáticos. Lindaços, assim. Ali eu... Caraca. Vamos ver o que vai dar. E eu ali, simplesinho, sem nenhum glamour, sem nenhuma roupa expressiva como a deles. E levava muitos nãos, mas tem hora que você leva um sim, como muitos dos outros também, muito bem apessoados e vestidos, também levavam um não, porque só um ficava. Entende? Então, quer dizer, isso é o normal da vida. Exatamente. Sabe? Então, assim, eu fui. E ia. Cada dia eu saía com fé, com vontade, só querendo viver o meu dia a dia, querendo... E vim para o Rio de Janeiro sem nada, viu? Sem nada, sem um tostão. Assim, com a mão na frente, outra atrás, só tinha a motocicleta minha e o meu carro, que eu peguei da fábrica, que era meu. Assim que eu falei, meu irmão, ó, vou sair, isso aqui é meu. Era um Passat LS. E a minha moto, que era uma Montesa 360, que eu fazia enduro, né? Que era coisa me meter no esporte. E aí fui vendendo para poder, né, custear as coisas, né? Curso de teatro, curso disso, curso daquilo. E nesse lugar que você fala que os nãos, obviamente, aconteceram, em algum momento desistir foi uma ideia? Nunca. Isso é maravilhoso, né? Nunca. É ter a certeza de que... Nunca. Eu chegava a pensar assim, nem que eu consiga ir por alguma coisa que me dê condição de eu ter um aluguel, ter uma família, um filho, 2 filhos, e a gente possa ter um carrinho para viajar final de semana, assim, para curtir uma praia em algum lugar, e já morar na praia, já está tudo bem aqui, era em Copacabana que eu morava. Então, era sempre assim, nunca, mas sempre atento às vertentes, como foi a dublagem, como foi isso, para onde me levasse, entende? E quando foi, Humberto, que veio o primeiro trabalho que falou, agora eu estou vendo que a coisa vai acontecer? O primeiro trabalho profissional foi a Herbert Richards, e eu estava indo bem lá. Sim, mas aí quando foi que veio o ator?
Porque até então você estava na dublagem. É um trabalho de ator. Sim, sim. Eu já era ator formado. Mas aí senão quando, não conseguia esse trabalho. Mas quando você foi para a televisão, que é quando a coisa... As pessoas olham e falam, esse aqui é Humberto Martins. Quando foi o primeiro trabalho nesse sentido? Não, porque vieram muitos outros, até como teatro-escola, né? Na escola de Sim. teatro. A nossa formatura foi a turma inteira enroladas em lençóis, em ramos de louro, para, assim, né? Exemplificar a Grécia Antiga. E fomos lá e encenamos na Praça do Rio Comprido, descemos ali dali daquela junção ali entre Santa Teresa, Laranjeiras e centro da cidade, assim, onde era a escola de teatro de Dirceu de Matos, descemos dali até ali a Praça do Rio Comprido, ali embaixo do elevado, com uma bacia de lavar roupa para colher moedinhas, todos segurando vela, e encenamos Medeia, tragédia grega. Maravilhoso. Essa foi a estreia. Assim, a estreia máxima, muito bom, muito bom. Tinham 4 Medeias, 4 Jasões, porque eram 3 turmas, então a gente ficava em fila um atrás do outro. Tinha toda uma organização de ensaio, todos nós sabíamos a deixa que era para ser substituído, quando o outro voltava, entrava o outro. E era teatro de arena, assim, né, ao entorno. No Trem Sênior, eu me vejo pró-idade, porque o envelhecimento é com energia, saúde e bem-estar. Seja pró-idade. Maravilha, isso no meio daquele elevado. No meio ali, gente, as pessoas passavam e paravam e tal, e deixavam ali nota, jogavam moeda. E a gente depois era para a formatura, né? Que maravilhoso. Um tempo bem diferente. E aí depois dali veio a mostra de teatro-escola no Dulcina, onde eu fiz um pequeno personagem, em que eu estava doente, eu estava com uma intoxicação muito forte no fígado, e quase que eu não me formo, mas eu quis ir assim mesmo. E aí fiz uma peça que foi criada pela escola, O Balcão de Jean Genet. E aí depois dali, todas essas tinham cunho assim, escola, mas com muita relevância, com muita responsabilidade. Aí, depois dali, quando nós nos formamos, eu com um grupo de alunos da escola, parceiros, amigos, montamos Corre, Corre, que a TV Fugiu, que era de uma das alunas, a Cláudia, que era falando do mundo da televisão, e sobre o que a televisão fazia, como ela te cooptava, como e tal, não sei o quê. Então, eu fazia, tipo, 8 personagens, e cada um era uma peça assim, infantil. E a gente apresentava lá no Teatro América, ali na Tijuca, e andava em outros lugares assim, levando cenário, a gente mesmo que ajeitava tudo. Que ajeitava tudo, não tinha jeito. Tudo e tal, desse jeito. Depois, glamour zero, né? Não. Arte, nos divertindo. É isso tudo aí, bem, exatamente. Tudo ótimo, de bom humor, tudo, ninguém. Mas eu acho que essa arte é uma arte muito legal, né? Porque essa arte pela arte mesmo, pela paixão. Tem que ter isso. Pela paixão de Esse é o processo, existir. E sem ganhar nada. Entende? Aí, quando houve aí eu fui fazer outros cursos, fiquei fazendo vários cursos, assim, depois de me formar na própria CAL, curso de mergulho teatral e tal, onde tinha David Herman, na casa de ensaio do Maitá, que era um discípulo de Stanislavski, formado na Rússia, um inglês que vinha dar 4 meses no Brasil. Hoje ele está aí. Eu sei que ele está aí, já me disseram que ele está aí, que ele dá aula lá na CAI. Ele gostou do Brasil e ficou no Brasil. Ele deve estar bem velho, porque já tinha cabelo branco, eu era garoto de 25 anos, pô. Não é possível. Tá aí, ó. Tá aí, fazendo as coisas. Tá. E o que mais? Aí, fiz curso de vídeo também do Wolf Maia, e aí bem depois, né, que o Wolf Maia teve uma época que esteve fora da TV Globo, e ele fez esse curso de vídeo, que até hoje ele tem agora a escola de teatro. Isso aí evoluiu bastante com ele. Acabou que trabalhamos muito juntos, fizemos muitos sucessos juntos. E aí eu fui nesse curso de VT lá do Atílio Ricó, que ele dirigia peças assim como essas no Rio de Janeiro. Ali eu encontrei Nelson Freitas como um grande amigo. Uau. Assim, estudando junto comigo, é um grande parceiro. Nelson, beijão, meu querido. E a gente fez uma amizade muito boa ali. E fizemos um filme lá, e aí no teste eu passei para esse personagem que o Roberto Thalmann me viu lá no teatro. E aí foi quando houve mesmo na televisão a primeira novela chamada Sexo dos Anjos, de Ivani Ribeiro. Os protagonistas eram... Meu papel era um dos 5 primeiros da novela. Sim. Já me botou assim. Eu não fazia nada que mostrasse tanta coisa assim. Não sei como é que ele
Acho que Olhos de águia. divina. Olhos de Sim. águia. Talvez, né? Ele querendo me ajudar, assim, numa questão divina ali, tocando ele. Porque eu não tinha o physique de rôle nenhum, de galã nenhum, de nada. Fazia, inclusive, um bandido que puxava pelo pé o Rogério Cardoso, roubava a roupa dele toda, deixava ele de cueca dentro de um cenário de uma festa. E ele era um espião que roubava um microfilme. Ele levava uma pancada na cabeça, eu puxava ele para dentro e ali, e aí começava a peça assim, com uma lanterna, né, uma meia na cabeça e tal, um bandido com aquele jeito assim de moleque. E aí eu até desacreditei, sabe, porque eles ficaram falando aqui, o telefone era da TV Globo mesmo. Aí fui para a TV Globo, aí fiz várias oficinas lá dentro da TV Globo. Cheguei a dar aula nas oficinas da TV Globo para adolescente até 18 anos. Aí fui indo ali, fez a primeira. Aí da primeira, aí não parei mais. Não parou mais, né? Não. E assim, e a gente vê, a gente que acompanha a sua trajetória, eu sempre fui fã de carteirinha e eu gosto muito de TV, eu gosto de arte, de verdade. E meu filho foi ator durante um tempo, depois não quis mais, falou, mãe, esse negócio não é pra mim não, falei, tá tudo certo também. E eu acho que eu gosto muito dessa visão que a arte traz. Eu acho que a arte salva em vários pontos, sabe? De muitas coisas. Né? O entretenimento ele é muito importante. A gente fazer a pessoa rir, fazer a pessoa refletir. Eu acho que isso faz pensar, né? Eu acho que o pensar é muito importante. E eu trago isso dentro do meu trabalho, né? Dentro da geriatria, dentro da psiquiatria. Eu sempre falo que a gente precisa olhar com os olhos além de ver. Né? É preciso enxergar, é preciso sentir o outro, é preciso olhar para o outro e é preciso olhar para a gente, reconhecer a gente em vários movimentos, que não seja só, eu fico pensando, você como ator, o quanto é difícil muitas vezes aterrar a realidade e sair um pouco do glamour daquele lugar que parece que a gente tem que você está falando, você desculpe, fora o glamour que você entrou no glamour, tudo isso que você falou é que o ator deve fazer para estudar um personagem. É mesmo? Tudo isso que você falou anteriormente. Que maravilhoso. Sair de nós mesmos, nos observarmos, pararmos para nos observar o próximo, gostar de pessoas, amar pessoas, ver o próximo como imagem e semelhança de si mesmo. É isso, né? É isso que você acabou de falar. Porque eu acho que eu acho que os grandes atores, eu acho que quando você fala o que ele viu em mim eu não sei, talvez o que você naquela época não tenha percepção era da sua capacidade de trazer isso. Independente de... Não precisa ter uma... independente do que a gente tem de conceito de beleza ou isso... Nem pensava tem alguém aqui do lado de cá vê e enxerga, porque você vê, por exemplo, alguns personagens, as pessoas se identificam, as pessoas amam, as pessoas odeiam, mas isso quem faz é o ator. Né? Você fala, cara, quando ele faz muito bem, você não consegue, você fica tão impactado com aquilo que por mais que seja um vilão, você fala, que cara sensacional. É porque você sabe que é a pessoa que está fazendo aquilo, ele não é isso. Exatamente. Então, mas ele consegue colocar tanta verdade que isso faz toda a diferença. Sim. E nesse lugar, você sempre se viu como esse veículo de trazer para as pessoas essas verdades? Eu sempre quis fazer isso. Eu sempre achei que a palavra ator, na íntegra, eu teria que cumpri-la no meu ofício. O que é a palavra ator em grego? O outro. Então, tem que ser o outro na íntegra. Então, chegava um personagem para mim, eu não queria ser o mesmo, como eu estou aqui falando com você. Sim. A não ser que ele fosse uma pessoa contemporânea, teria que ter essa voz mesmo. Ele se enquadrasse dentro de um contexto que chegasse próximo de mim mesmo. Aí eu não teria que mudar, mas eu posso, assim, ainda mudar. Mudar tipo de expressões, de olhar, de interpretações, de reações de emoção. Posso mudar gestos, você está entendendo? Ele pode ser outra pessoa que tem um outro gesto, sabe? E tal. Isso tudo você pode criar. Fiz aqui um pedacinho. O que você pode criar dentro de um contemporâneo próximo de você. A pessoa diz, mas não precisa criar, não precisa... Não. Por que não? Se você conseguir criar com verdade, sendo o outro... Quando você tem personagens que são... Eu sempre gostei muito de atores que criavam tipos. A minha meta, o que eu sempre via na televisão, desde pequeno, depois eu lembrei e recordei disso. Eu sempre curtia muito Chico Anísio. Chico Anísio era um cara que... Nossa, é o maior criador de tipos que eu conheço no mundo. É impressionante. No mundo. Para mim, não existe igual.
impressionante. Como você acaba achando que é outra pessoa, aquelas, sei lá, 300 e tantos, não sei quantos tipos ele tem um monte. Eu tive o prazer de gravar com ele 2 novelas. Uau. E de ser parceiro de cena junto. E conversamos sobre isso. Inclusive, ele falou isso, o que dá muito certo em você é que você constrói tipos. Ele falou isso para mim. E ele me observava, e eu não sabia. Mas, é o que eu te falei, as pessoas observam. Eles veem, eles estão atentos. Mas eu sempre me irei muito assim, tipo atores como aqui no Brasil, Paulo Gracindo, sim, um grande construtor de tipos, Mazzaropi, dos filmes de Mazzaropi que eu via, o Lima Duarte, esses atores assim que são atores enfáticos, você está entendendo, que constrói tipo Paulo Goulart, sabe? Assim que Raul Cortez também, sabe, sim, construiu um tipo como ninguém, entende? Atores assim, Elias Glazer, dentro daquela mesma formação, mas ele mudava de contexto psicológico muito bem, que são mais os intérpretes, sim, eu digo. Assim, o próprio Tony Ramos também, que Tony, tem. Nossa, Tony o Tony também tem uma fundo, coisa assim. O Tony tem hora que ele faz umas cenas que você fica assim... Eu gosto de ficar sem ar, sabe? Eu gosto de cenas que me tiram o ar, que eu fico Tony, assim, gente, eu não tô respirando. Agora que eu tô reparando que eu tô respirando, não, sabe? Ele tá aí ainda, né? Eu tô falando... não, mas é mas sim, o Tony, sim. La Residência, Centro Residencial Geriátrico. O seu idoso cuidado nas 24 horas com equipe especializada. Somos gente que cuida de gente. Porque a gente vem crescendo, né? Você vê o Tony hoje, né? Assim, né? A gente vem crescendo com a própria experiência do experimento. Isso só é possível se você tiver a oportunidade. Isso não é só possível também com a idade? Sim, claro. Não é? É disso que eu fico, estou me referindo. Então, assim, essa trajetória, porque eu vejo esses atores, vocês hoje, vocês têm uma bagagem de uma força que talvez isso não é possível no começo. Não. Não é? Não é possível. Não. Você tem que ter a oportunidade para experimentar, para desse experimento você tirar algo que possa servir para uma outra evolução e assim, por conseguinte, assim vai indo e vai indo e vai indo. Porque eu fico e você pensando, chegar a um outro ponto. Porque eu fico pensando assim, esse ano eu faço 23 anos de formada. E eu levei muito tempo para fazer psiquiatria. Eu fui fazer psiquiatria muitos anos depois. E por quê? Eu sempre fui apaixonada por psiquiatria, eu sempre fui apaixonada pela mente humana. Mas eu não me sentia capaz. Eu não me sentia, não capaz no sentido de não ter capacidade técnica, mas eu não me sentia com uma maturidade para lidar com a dor do outro. Porque eu acho que isso exige. Óbvio, né? Então, eu sempre pensava assim, gente, como é que alguém pode sair da faculdade de medicina com 20 anos e fazer psiquiatria e cuidar da dor do outro? Diretamente. Assim, sem uma experiência de vida. Então dá. Sem e uma aí experiência de vida. Isso, vidas. E aí, depois, nesses anos todos da geriatria, porque eu falo que meus idosos, os meus pacientes são todos 50 a mais, me ensinam muito mais do que eu a eles. E naquela trajetória, aí quando eu fui fazer psiquiatria, eu estava tão mais inteira, porque eu já estava muito mais capaz de ouvir, de acolher. E eu acho que o ator tem muito isso. Esse acolhimento dessas histórias, mas que eu acho que você tem que estar num lugar de já ter vivenciado muito dessas coisas para você entregar de uma outra forma. Sim. Não é? Eu acho que por aí. De tudo que você fez, qual foi o personagem que mais te tocou ou que você ficou com muita saudade? Tem tantos. Eu acho que de todos eles eu sempre faria alguma cena assim melhor, sabe? Sempre há esse olho clínico vendo que porque também é muita velocidade, assim, personagens de televisão da qual você está citando aí. Então é uma coisa assim, de estar 1 ano junto com esse cara, entendeu? 1 ano sendo ele, quando você sai, quando chega em casa, dentro de casa. Então, é muito difícil a gente conseguir elaborar vamos dizer, um parâmetro de limite para você ser você mesmo. Eu imagino que deve ser muito difícil. Exato. Não é que você mude, que você passe a ser aquela pessoa, porque você tem as suas atribulações, as suas responsabilidades da vida, do dia,
com você mesmo, com a sua saúde, com tudo que diz respeito a estar pronto para poder exercer a sua profissão. Sim. Só que isso, com relação a um personagem, é uma coisa de que a criação ela não para. Se você quer fazer bem num ambiente tão veloz como a televisão, que depois é com você mesmo e é difícil o diretor te dirigir, no início da novela, assim, é uma questão assim. Eles realmente cuidam muito até você pegar o tom, isso, aquilo, eles te dão todo o embasamento artístico, né, de pesquisa, de tudo para você, os laboratórios, como você vai fazer, te dá os lugares onde você vai ir, onde você vai ver pessoas parecidas, entender de tudo, do sotaque, de tudo. Tudo fica na sua mão. Você que tem que ir. E você tem que ir trabalhando todas aquelas coisas, você vai né? trabalhando e tal. E no set a mesma coisa. Mas depois, quando a novela entra no ar, vai diminuindo esse tempo de cuidado Sim. com a dramaturgia, no sentido de trabalhar lapidadamente cada um. Sim, é mais... Porque eles não têm tempo. Existe Sim. uma coisa chamada produção, que quer que aquele roteiro seja cumprido de 40 a 30 cenas por dia, porque já começa a ser dinheiro. Sim. Já é entende? Business mesmo, é um business, né? Então você tem que estar muito pronto, sozinho. Sim. Você tem que levar muito pronto. Então isso nos onera bastante. O ônus é bem caro. Bem caro com a família, bem caro com os filhos, bem caro com a sua dedicação, digo assim, de opinião dentro de casa. Às vezes você não tem tempo, você não pode discutir certas coisas e fica em falta. Sim, fica difícil. A vida do ator é bem conturbada nesse sentido. É porque eu fico pensando assim, por exemplo, eu, quando saio do consultório, se eu não tiver muito bem para eu poder falar, encerramos aqui, acabou, eu tenho que ir embora. Por quê? Eu passei ali o dia inteiro ouvindo as dores, as tristezas, as tragédias. É isso. E eu preciso criar mecanismos para que eu não leve isso tudo para dentro da minha casa. Com certeza. Porque senão, no final do dia, eu não sou ninguém. Mas e eu imagino você... Eu tenho que levar para casa. Exatamente. Aí é que eu tenho queria chegar. Levar casa. E aí, a gente tem que levar para casa esse personagem. Tenho, a ponto de chegar em casa, nem ir tomar banho quando acaba uma gravação, às 9, até mudar a roupa, tirar toda a maquiagem, tirar tudo do personagem que tem essa caracterização, chegar em casa às 10h30, nem pegar a comida, sentar direto na mesa, já abrir os textos logo para poder estar tudo pronto para o dia seguinte. E eu nunca fui me deitar e dormir, a não ser quando eu tivesse certeza de que eu sabia tudo. Sério? Sério. Uau. Aí é que eu ia tomar o meu banho, relaxar e tal, eu sei tudo. Porque eu jamais queria que acontecesse como acontecia no início, que eu ia para a cama deitar e o olho ficava assim... pensando em cenas e eu batendo na cabeça as cenas, será que é isso mesmo e tal? Aí eu, esquece isso, dorme. Pô, você amanhã vai acordar tão hora. Então, e você fica assim. Então, quer dizer, é uma neurose. Sim. Então, até você aprender, eu digo isso em protagonistas, em personagens dos 5 protagonistas. Assim, porque a novela tem 2 que é protagonistas, aí o casal e tal, mas não é. Tem mais uns 3 ou 4 que fazem parte desse núcleo. Até tem um outro ou outra que ganham, através da opinião pública, essa evidência e passam a ser mais encorpado em número de textos e cenas e atribula mais a vida. Agora, quando você tem um papel mediano, isso não ocorre. Você tem tempo de sobra para trabalhar ele. No teatro, isso não ocorre. No cinema, isso não ocorre. Esse negócio de que fulano... assim, nossa, fulano se deu tanto pelo personagem do cinema que ficou pirado, que não sei o quê, não sei o quê. Filho, desculpa, é porque você nunca fez televisão e novela. Você, por favor, sabe? Menos. E entre o teatro, o cinema e a TV, onde Humberto Martins se sente mais feliz, assim? Ou não existe essas nuances? Porque eu sempre acho que o teatro é um lugar de mais leveza, no sentido de você conseguir dar tudo aquilo que você... Sem estar é mais sendo liberdade. podado.
é liberdade, Quando não você é? está no palco, a palavra é sua. É ao vivo, não está sendo gravado nem nada. Se você Isso. quiser botar no meio do texto, até o final, onde tem um pedaço de deixa, para não enrolar o seu parceiro, ele saber onde ele vai entrar, você pode dizer o que você quiser. É uma liberdade Você diferente, pode né? ir falando o que quiser dentro do contexto ou não, e tal, não sei o quê. Desde que você guarde as 3 últimas frases para ele entender que é o final da sua e ele tem que entrar, ele vai entender que não é só uma deixa, uma palavra, mas eu acho que o outro tem que, o parceiro tem que gravar um contexto final. Então eu sempre deixei que sobrasse umas 3 ou 4 linhas que ele entendesse. Que é a vez não dele. só uma palavra, ou 3 ou 2, porque isso pode estar encaixado em outro lugar e confundir a pessoa. Sim. Né? O respeito que eu sempre tive pelo meu partner. Mas o cinema era a arte da espera. Hoje, não. Hoje em dia, o cinema já é uma coisa muito mais rápida e assim, pronta, com toda a tecnologia e câmera que tem, e o que eu tenho feito aí, né? E como eu fiz lá atrás, o Tiradentes, né? Eram filmes mais elaborados, assim, realmente, né? Mas se você faz 3, 5 cenas por dia, é muito tranquilo, sabe? Agora, a televisão É uma outra uma exigência. indústria de cenas, de entretenimento. Então, ela é meio sufocante. Você tem que estar preparado para aquilo. Você tem que ter muita resiliência, Eu imagino. muito controle E a psicológico. cabeça, né? São muitas pessoas ao entorno, muitas pessoas querendo várias coisas ao mesmo tempo e tudo culmina em você. A pressão é muito grande, entende? Algum personagem que você teria, que você ainda não fez, que você fala, poxa, esse eu queria fazer? Gina, eu já fiz até Shakespeare na televisão, no Lara com Z, com a Suzana Vieira. Era aquela história do Agnaldo Silva, que o Wolf dirigiu, que ela era uma atriz que fazia a Lady Macbeth, né? Macbeth no teatro, e eu era um cara das autarquias do Estado que ia cobrar, era uma dívida e tal, mas era um cara altamente estudioso em Shakespeare, sabia de cor o papel, e ela acabava pegando ele porque ouvia ele entrando errado no banheiro errado dos homens, e ouviu ele recitando enquanto ele estava ali fazendo o xixi dele, recitando um texto da peça, e ela estava sem o ator que faltou, que era o que fazia o Macbeth, né? E ela pega esse cara e tal, né? Então, quer dizer, eu tive a oportunidade de fazer coisas assim incríveis na televisão, assim, muito diferentes, você fazer uma coisa tão só no teatro isso é possível, assim. Foi muito difícil fazer isso na TV, assim, com closes, né, e tal, né? Porque é tudo muito trágico, muito over, né? Muito Sim, grande, né? Que é uma coisa muito teatral, muito realmente, teatral, exato. E era no teatro, filmado. Eu não tenho assim, não. Eu fiz de tudo, empresários, playboys, bandidos, heróis, mocinhos, anti-heróis, cowboys, dono de fazenda, dono disso, dono de empresa, não sei o quê. Tem... Drogas Mil. Clique e retire em até 30 minutos. O cliente compra pelo app e pode retirar na loja em até 30 minutos. Qualidade e eficiência. Cumpriu bem, né? Já foi pegando assim de ponto a ponto, né? Maravilhoso. Assim, de boas. Eu tive muita... E fama, Humberto? Como é que é lidar com a fama ou lidar com o desejo, às vezes, de se tornar invisível? Acontece de vez em quando também? Sim. De falar, não quero que saibam quem eu sou. Sim. Isso tem momentos na vida que você gostaria de ter a sua privacidade como qualquer um, que tenha ela preservada, que você vê que está tendo e não está tendo nenhum tipo de vamos dizer assim, de evidência para os outros, né? Que não estão nem olhando para a pessoa, não faz diferença para eles. E se você estiver dentro daquela condição, com certeza, muito além de que apenas olhar para você, vai causar certo tipo de reação ou de reportagem até. É um problema, ou né? de qualquer outra evidência, né, midiática. Eu acho que hoje deu uma piorada boa, não deu? Porque eu acho que... Eu não meço isso. Porque não. assim, eu acho que hoje, com todo mundo com o celular à mão, podendo gravar em qualquer lugar, eu acho que isso piorou muito, não é? Essa coisa, porque eu acho que antes ainda tinha, assim, encontrou num lugar... Agora não, agora... Desde que vieram as câmeras, sim. Não é? Sim, Deixa uma...
E isso te incomoda? Não, Ou te incomodou em algum momento? Não, eu já atravessei, sim, claro. Mas eu já atravessei essa parede. Eu já atravessei. Eu saio, pode fazer o que quiser, tira. Tá te filmando ali, deixa. Ele vai filmar, vai colocar na rede dele. Tá tudo certo, tá ótimo, não tem problema. O celular é dele, ele filma o que ele quiser, filma onde ele quiser. Mas você não pode, não sei, eu sou uma pessoa pública, filho, eu estou aqui, o que eu posso fazer? Então, eu não esteja aqui, eu que me coloque em outro lugar, que não seja, não tem como. Infelizmente, né? Tem hora que não tem para onde correr. Não, nem penso nisso, em ter que correr, ou ter que não estar, ou ter que não fazer. Eu vou a público mesmo, vou tomar meu açaí, vou tomar meu... vou ali no restaurante, pode puxar o celular, pode filmar à vontade. Tá? Não é aquela coisa, você está me filmando. Tá? Uma vez eu deitei, eu estava tão cansado numa viagem, aí vi um ato assim de um casal já com idade, o cara já devia ser a minha idade, a esposa também, ele estava sentado nas poltronas daqui, eu estava ali, mas aí o avião atrasou, eu estava numa cidade dessa de interior, sozinho, eu não estava com um empresário para tomar conta disso, que viaja junto acompanhando a gente. E você me fez lembrar esse episódio. Foi um episódio que me incomodou de uma certa forma, né? Mas eu entendo a pessoa, eu entendi a pessoa. E aí eu me entortei na cadeira todo, né? E resolvi me acomodar ali na cadeira um pouquinho. Meu Deus. Meu Deus. Falei, nossa, não estou aguentando. Sabe? A hora que eu ouvi o negócio, eu vou. Aí eu fiquei ali, não sei se aconteceu com isso. Aí quando eu acordei assim, eu olhei, ele estava dali assim, ó, dando risada assim com ela. Ai, mentira, meu Deus. Sei que ela dando risada de mim, ou seja, assim, né, do jeito que eu estava, né? Aí só falta colocar lá, embriagado, eu só falei assim, né? Aí começa, eu só falei né? Assim, você está me filmando. Legal. Meu Deus. Uma covardia. Sim, desnecessário, né? É uma pessoa que, para mim, ela falta nela uma maturidade, né? Um homem que parecia assim com a minha idade, dando risadinha com a esposa. Meu Deus. Fazendo isso. Ai, meu Deus, eu nem esquentei. Primeiro começou a vir assim uma coisa assim, cara, claro, né? Que ato covarde, né? O cara fazer um negócio desse com uma pessoa, qualquer que seja, né? O que ele pretende com isso? É, porque o que ele pretende ridicularizar, né? Pensei. Quem não dorme assim, de tanto trabalhar e tal, não sei o quê. Tá tudo certo, deixa esse maluco para lá com a doideira dele. Que maluquice. Deixa ele para lá, tá tudo bem. Aí fiz assim. Ele ficou com tanta vergonha que ele puxou o celular, botou assim para frente, assim, ficou ali sentado com ela assim, depois assim, que não... Ele se sentiu pior do que eu depois. Com certeza, né? Porque é desnecessário. Que ele não esperava que eu fosse acordar e ver ele. Entendi. Olha que loucura. Que coisa louca, gente. Teatro do absurdo, né? É, total. Me usando como entretenimento da vida real. E eu exausto, sem horas de sono, vindo de trabalhos virados. Quer dizer. Então, poucas coisas hoje te tiram a paz. Me dê esse privilégio. Esse privilégio. Isso é uma coisa que eu acho que a maturidade traz, né, Humberto? Depois de você ter passado por muitas, né? Porque eu já tive bastante situações de desentendimento brabo. Uhum. Claro, né? Não há de ser... Nem Jesus, foi... Não, meu filho. Foi manso. Exatamente, não tem como. Não tem como. Mas você ocupar uma situação de liderança, porque um protagonista é um líder. É um líder, é um Cristo, você está entendendo? Você está ali para sofrer e manter, porque você tem que dar exemplo, você tem que ser o primeiro a chegar, você tem que estar pronto, você tem que dar exemplo aos outros. Você não pode errar texto, você não pode nada. A pressão que eu falo é em cima disso tudo. Você não pode nada. É a vida, né? Como ela é, e a gente tem que aprender a lidar com ela. Exatamente, sem reclamar, sem nada. Mas muitas vezes abusam, né? Abusam demais, né? Sai um pouco da questão humana. Acha que você é um super-homem, que você aguenta, e você está no limite.
Sim. Óbvio, só na TV mesmo. Não tem jeito. E eu acho que a gente entender os nossos limites, entender esse movimento é o mais importante. Acreditem, gente, quase 1 hora de podcast. A gente poderia ficar aqui mais 10 horas conversando com o Humberto Martins sobre todas essas nuances da vida dele que são tão incríveis. Mas a gente não pode fechar o nosso podcast sem fazer, Humberto, 2 perguntas que todo mundo aqui responde, certo? Uhum. A primeira pergunta: o que pira Humberto, no sentido de deixar Humberto pau da vida, mesmo Humberto agora estando mais zen? E o que inspira Humberto Martins? Pô, difícil essas perguntas aí. Olha, tô fazendo pergunta difícil para o Humberto, Muito, gente. muito, porque o que me pira, eu acho que eu não penso nem mais nada que vá me pirar. Eu não me permito mais pirar. Entende? Pirar em nada. Não vou pirar em mais, nem no fim do mundo. Nem se vier um meteoro de frente para mim agora aqui, você está entendendo? Isso é uma elevação espiritual, você sabe disso, né? Se vier, vou tentar não ficar nem nervoso para poder ir em paz. Entendeu? Não dá, não vou entrar nessa, sabe? Claro que de vez em quando a gente é acossado por outras pessoas que colocam as suas frustrações, das suas expectativas em torno de você, né? E vem, mas não pertence a mim. De mim para mim, não tem, não vai. Não surge esse tipo de coisa, de satisfação, de não sei o quê. Já estou aceitando tudo, sabe? O mundo está por um triz mesmo, pelo que eu vejo, sabe? Desculpa, não quero desincentivar ninguém a nada, mas vamos ter consciência de que as coisas não estão normais. Sim. Não estão mesmo. Do mundo que eu vivi, estão bem diferentes. Estão, assim, num caminho... Às vezes eu até me pergunto se é o excesso de informação, se isso já ocorria e nós é que não percebíamos por não ter informação. Às vezes fico na dúvida de, será que eu estou exagerando? Sempre foi assim, porque desde os primórdios é isso, é o expansionismo, um querendo o que é do outro, pedaço do outro. Disso, mas nunca daquilo. Foi nessa velocidade, talvez seja isso. Será que a velocidade está aqui e eu é que estou achando que está demais? Ou isso está causando essa velocidade? Então, as questões são muitas. Sim. Que eu fico, sabe, assim, para eu não ficar só numa vertente, sabe? Agora, qual é a segurança? E o que inspira você? O que me inspira é a minha família, é ainda ver meus filhos, sabe? Saber que eles estão aí, que eu ainda tenho que fazer por eles, que é um propósito que eu tenho de vida, que é o que eu acho que é, por isso que eu ainda estou com tantas comorbidades que eu tenho, que as pessoas não sabem, mas eu já vim assim desde antes que eu te falei, essas coisas vêm de muito tempo e eu sempre superando elas com Deus e Nosso Senhor Jesus Cristo na minha mente, me iluminando, vendo mesmo Ele na imaginação, porque tudo é imaginação. Sim. O ator ele tem que trabalhar com a imaginação. Da imaginação surge a criatividade. Mas a imaginação é imaginação. É um filme passando aqui na sua mente mesmo. Desfoca e vê o que você quer. Isso que eu faço quando eu estou mal e não estou me sentindo bem, eu estou me sentindo fraco, eu faço a minha oração. E por isso que eu te falei do bocejo aqui. Eu, desde muito cedo, com essa, vamos dizer, com esse hábito, né, de procurar uma busca, uma salvação em alguma coisa, você só consegue aí. E mais ninguém, mais lugar nenhum. Você só consegue aí essa plenitude, essa tranquilidade, algo que está te corroendo por dentro, te doendo, ou está te tirando o ar, ou o fôlego, ou a visão, ou um espasmo, ou se sentindo mal. Quantas vezes, dirigindo, indo para lá e para cá, na mesma hora eu lembro dele. Lembro dele imaginando ele aqui, como eu estou vendo agora, em pé aqui, ó. Em pé aqui, com luzes brancas saindo da mão. Sim. E essa luz me atingindo e me curando, me tirando de todo mal. Quando eu estou assim sozinho mesmo, no meu carro, em algum lugar, fazendo essa conversa com ele, a oração, ou somente um Pai Nosso, muito com essa imagem, eu bocejo e lacrimejo muito.
E esse é um movimento... Ou seja, lacrimejo muito. Mas esse é um movimento de você também, é quando a gente abre o nosso corpo físico. E aqui, minha gente, a gente não está falando de religião. Não, né? Não importa se você é budista, católico, apostólico, umbandista. Nós estamos falando daquela conexão espiritual que a gente precisa ter. Porque quando a gente se conecta com algo maior do que a gente, nesses momentos é onde a gente consegue dar aquela zerada, né? E falar, peraí. Eu vou além do que algo maior, eu vou no que há de maior em qualquer lugar do universo, né? Então, quando eu sinto que eu não paro enquanto não acabar os bocejos, às vezes dirigindo mesmo, para tudo que eu estou sentindo. Isso é maravilhoso. Isso se chama conexão espiritual. Isso é a gente entregar para aquele maior do que a gente, a nossa vida, a nossa resiliência, a nossa fé, a nossa espiritualidade e entender todos os dias que a gente é um pontinho desse tamanho aqui, ó, num universo imenso. Mas que quando a gente faz a nossa parte, quando a gente entrega a nossa luz, a gente também está se comprometendo e ajudando a luz que os outros aconteçam. Olha aí, ó, essa luminosidade toda chegando para nós aí, ó, viu? Então, nós não estamos errados, nós estamos indo muito bem. É só acontecer. É isso, é só luz, tá? Gente, olha, não poderia ser um episódio melhor. Humberto, quer deixar suas redes, quer falar como as pessoas te encontram, quer dizer, diga para mim. Tem um filme que nós estamos aí em produção, assim, na boca do laço aí, que chama Vidas por Vidas. É um filme muito bom, muito bacana, que é da produção da Aline Miller, a história dela. E eu sou o diretor desse filme. Eu também estou na produção junto com ela, sou um produtor associado. E é um filme que ele enaltece os bombeiros atrás da farda, como ela gosta de dizer. Uau. Os bombeiros atrás da farda. É assim, como eles se sentem, todo o sentimento deles, tudo, porque com relação aos acontecimentos, a perda de uma vida, como salva, como sente tudo isso num propósito maior. É um filme de superação, de heroísmo, de grandiosidade mesmo. Assim, já estamos com o filme todo ele aprovado pelo quartel central, pelo comandante central e o secretário de segurança. Estamos aí, então é uma batalha já de 3 anos esse filme. E estamos com ele aí. A única coisa que eu tenho que dizer assim da abertura que você me deu. Claro. E já tem previsão? Acredito que vamos filmar agora, no início desse ano. Opa, então daqui a pouco tem produção nova no ar. Acredito. E a gente acredita mais ainda. Ó, para terminar, deixa eu entregar para você aqui que os nossos patrocinadores mandam. Esse aqui é um kit da Nutrem Senior. Obrigado, muita gentileza. Tem muita coisa boa aí. E aí eles falam do Guia Pro-Idade. Olha né? Isso. É bem bom, de verdade, tá? É bem bom mesmo. Zero lactose, isso aqui é o Whey Protein? Exatamente. Beleza, tá? obrigado. Faz aí, assim, aí, muito bom. E a MBB, que também fez um kit pra você. Porque esse aqui é pra dividir com a família, hein? Porque esse aqui é pra dividir com a família. Só guloseimas. Guloseima? Aí é só guloseimas. As mais maravilhosas. Mas tem um pão integral aqui. Não, tudo integral. É maravilhoso. Tudo integral? Tudo integral. Então maravilhoso. Pode comer à vontade. Obrigado aí a vocês. Humberto, mais uma vez, não tem palavras para agradecer. Foi lindo. Obrigado. De verdade. Eu agradeço. Tá? Obrigada mesmo. Gente, pode falar. Foi incrível. Curte esse episódio, liga lá no sininho, ativa tudo que tem direito, porque Velho Pode é isso. E agradecendo os nossos patrocinadores, Side, La Residência, Drogas Mil e Nutrem Senior, porque sem vocês o Velho Pode não acontece. Experiências que inspiram, que faz toda a diferença na nossa vida. Beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima.